Renault Kwid na área, olha só, o Renault Kwid, um dos carros mais baratos do Brasil, tá chegando aqui no Mob-Vlog. O Mob-Vlog que vai ser um pouco diferente dessa vez, são 30 dias de Kwid e eu vou passar para vocês várias informações com 5 dias, 15 dias, 25 dias, depois a gente fecha no dia de entregá-lo, 30 dias. Eu vou passando informações do que eu vou sentindo com o carro, do que ele vai mostrando de melhor, do que ele vai mostrando de não tão legal assim. Consumo, que é a principal coisa desse carro aqui, né? A principal característica e qualidade dele. E claro, dirigibilidade, emissões, a gente vai falar sobre tudo isso no Mob-Vlog dessa vez. Vamos lá! Um carro bastante conhecido, né, no Brasil, já está aqui há bastante tempo, mas que recebeu uma revistização há não tanto tempo assim, ficou realmente mais bonito, mais interessante, bem mais interessante, principalmente que o seu maior concorrente, né, o Fiat Mobi. Essa daqui é a versão Intense, tá, uma versão intermediária, pode ver que ele tem, ela é menos simples do que a versão de entrada, tá? É um carrinho legal para usar no dia a dia. Mas antes de eu começar a falar sobre ele, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a Mob Auto faz. Curtir esse vídeo, compartilhar com a galera e deixar o seu comentário sobre o que você acha do Renault Kwid e o que você queria saber mais sobre ele. Bom, aqui nós vamos ter, você já deve conhecer bastante esse carro, mas para quem está chegando aqui a primeira vez, a gente tem conjunto de iluminação dividido em duas peças. Isso aqui é DRL, só luz diurna, tá? E também a gente tem a seta, né, indicador de direção, e o farol vem nessa caixa aqui embaixo. Ponto bastante positivo para o farol aqui embaixo é que o facho dele ilumina melhor a rua, tá? Funciona quase como um farol de neblina, por isso que aqui a gente não tem, né? Não precisa cobrar do carro, porque realmente o facho fica mais próximo do chão e ilumina bem a faixa de rodagem mais próxima aqui da cabine. É bom, dá uma boa amplitude de luz e a gente consegue enxergar bem à noite. Isso é um ponto bastante positivo do Kwid, tá? Olha aqui como são as grades, quer dizer, a grade, né, tem esse detalhe cromado nessa versão, ela não é tão simples assim como a versão de entrada. É um carro que tem bons ângulos de ataque, de transposição de rampa e também de saída, por isso que o pessoal fala que ele é o SUV dos compactos, porque ele realmente tem essas medidas que fazem com que ele se enquadre como um SUV diante do Inmetro, né, do que o Inmetro pede para um carro ser SUV. Umas características bizarras assim, olha o tamanho dessa antena, ela vai até o meio do teto, olha isso aqui, é muito grande. Aqui ó, não sei se dá pra ver legal, mas ela tá basicamente aqui, ela acaba, passa do meio do teto. É uma antena muito grande para um carro desse tamanho. Hoje a gente tem visto bastante antena do tipo barbatana, essa daqui não poupa tamanho. Outras economias que a gente vai ver nesse carro, olha só, nós temos um limpador apenas, tá, pro vidro, e apenas um esguicho também, esguicho central. A gente não tem dois limpadores nem dois esguichos como é comum ver na maioria dos carros. Isso aqui não são rodas, tá? Isso aqui é uma calota, acho que daqui vai dar pra ver legal. Ó, uma calota que é presa com os parafusos, são 3 parafusos aqui, 4 parafusos só na versão elétrica. E os pneus são 165, já até sujou o dedo, 165 70 raio 14. Tem bastante borracha, ajuda bastante na absorção dos impactos aí da via. Afinal, aqui no Brasil tá bem complicado andar de carro. A traseira mudou pouca coisa em relação ao que a gente já via no mercado, né? Mas vocês também já devem conhecer. Aqui a gente tem a assinatura de LED, de resto não muda tanto, mas para-choque que ganha essa pecinha aqui refletora. Olha lá, que legal. Nessa versão aqui, a abertura do porta-malas é pela chave ou por dentro, tá? Vou abrir aqui. E a gente vai começar a falar de dimensões agora. Nós temos aqui 290 litros de capacidade, tá? Não é muito grande quando a gente compara com outros carros aí, né? Como sedãs e até SUVs, por exemplo. Mas para o mercado de hatches é um bom tamanho, tá? É uma média aí que a gente tem no segmento que é um pouco acima do Kwid. A gente tem uma média de 300 litros, 290, tá bem ok. E nós não temos iluminação, tá? Nem ganchos para fixação. Isso aqui, olha, aqui é onde fica a chave, ali fica o nosso triângulo. O fato deles ficarem soltos, isso aqui também bate um pouco, aumenta o ruído dentro da cabine, tá? Chega um momento
que você está dirigindo dentro da cidade e já começa a incomodar bastante. A porta é bem leve e a gente tem que dar uma pancadinha aqui para fechar. Nós temos câmera de ré integrada lá na central multimídia, tá? Uma qualidade ok, assim, nem muito boa, nem tão ruim, mas ajuda bastante no dia a dia. Uma coisa que eu acho engraçado é que olha o tamanho do retrovisor. Ele é bem pequenininho, tudo bem que o carro é pequeno, mas ele é bem pequenininho real. Vou mostrar um pouco do espaço interno, lembrando, né, que esse carro aqui tem 2,42 de entre-eixos e tem 3,68 de comprimento, ou seja, não são grandes medidas, então a gente não vai ter tanto espaço interno assim. Olha o nível de acabamento, eu gosto bastante do acabamento desse carro, tá? Um couro sintético aqui com essas costuras azuis, as laterais também são azuladas aqui. É um carro que tem um acabamento legal para a categoria. E aqui a gente ainda tem revisteiros atrás dos bancos, mas nada de console central. O banco da frente já está ajustado com uma pessoa da minha altura, que é 1,87. E eu vou entrar aqui para a gente falar um pouco mais de espaço interno. Olha só, uma outra pessoa da minha altura aqui atrás já empurra o banco da frente, tá? Poucas distâncias, dá para ir. Mas longas distâncias já vai ficar mais complicado. Além disso, olha só como fica aqui a perna, tá? Ela não fica totalmente apoiada. Isso é um ponto negativo para você viajar também longas distâncias, porque acaba cansando um pouco mais. Para a cabeça, deixa eu virar aqui. Olha só, nós temos aqui, ó, 2 dedos de espaço, ou seja, aqui atrás a gente pode considerar um carro para 2 pessoas e 2 pessoas não tão altas, tá? Uma média de 1,70. Eu acho que nem 1,80 cabe aqui, porque realmente é mais apertado. A não ser que o motorista e o passageiro da frente sejam um pouco mais baixo, então a gente tem uma garantia de que pode sobrar mais espaço aqui para a segunda fileira de bancos. Mas tirando isso, realmente vai ficar mais apertado. Acabamento aqui é em plástico, né, como já esperado nessa categoria, nessa faixa de preço, e nada suave ao toque aqui para realmente aliviar, né, o apoio do cotovelo ou coisa do tipo. E os vidros atrás são manuais, tá? Elétricos só na frente. O carro tem trave elétrica, tá? E a gente consegue acioná-la tanto pela chave quanto pelo painel. Nós temos aqui o nível de acabamento é o mesmo que a gente viu ali na dianteira, um pouquinho de lixo porque eu estou usando o carro já, tá? Mas é o mesmo nível de acabamento que a gente viu ali. Os bancos também, o mesmo nível de acabamento, tá? É um banco que poderia ser um pouquinho maior, mais largo nessa lateral aqui. Tem uma espuma um pouquinho mais rígida para abraçar um pouco melhor o tronco do motorista, mas entrega um conforto suficiente para a gente rodar na cidade. A gente não tem regulagem aqui de altura, essa daqui é só pro encosto, e toda a regulagem, mesmo de profundidade, sempre manual. Deixa eu voltar aqui para a posição. Aqui a gente tem uma coisa que facilita bastante no dia a dia, que é a abertura do tanque, né? E aqui, isso aqui é o puxador para a gente abrir a tampa do motor. Os 3 pedais, tá? Aqui a gente tem umas coisas interessantes como a abertura, né? A abertura do porta-malas interna. A gente tem o sistema start-stop para a gente ligar ou desligar, e também o controle eletrônico dos retrovisores externos. O painel, tá? Deixa eu ligar o carro aqui. Antes, deixa eu mostrar uma coisa. Não tem regulagem de altura e profundidade da coluna de direção. Aqui a coisa é mais arcaica mesmo, tá? A gente tem aqui o painel que tem iluminação de LED, mas é analógico, e tem o computador de bordo central aqui em preto e branco. Central multimídia, tá? É uma central aparentemente legal, intuitiva de mexer, facinho, mas no decorrer dos dias a gente vai falando mais sobre ela. Aqui a gente aciona os vidros elétricos, tá? Tanto que a gente não tem os comandos nas portas. E aqui a parte do ar-condicionado. Claro que o revestimento aqui é mais simples, tá? Bem mais simples. Nada de partes macias ao toque. E o plástico é uma qualidade inferior ao dos carros do degrau de cima aí, quando eu falo de Onix, HB20, Polo, entre outros. Agora tá na hora da gente seguir a conhecer o carro nesses próximos dias. Como eu falei, esse aqui é o primeiro dia, a gente vai ter avaliação com 5 dias, 15 dias, 25 dias, 30 dias a gente fecha e conta tudo sobre esse carinha aqui. Curiosos? Então continua assistindo o vídeo aí que eu vou contando tudo pra vocês.
Quinto dia com o Kwid, e agora já trago algumas informações importantes que a gente foi percebendo ao longo desses primeiros dias com o carro. Já a primeira coisa interessante para mostrar é como ele é um carro versátil para a gente usar no dia a dia, mesmo em situações de garagens mais apertadas como é essa aqui minha, tá? Eu já tentei fazer isso aqui com outros carros, passar direto, né? Sem dar mais manobras, com outros carros como o Onix, como o próprio Tracker, por exemplo. E eu não tive sucesso, eu tive que fazer mais de uma manobra para conseguir sair certinho com o carro. E não é isso que acontece aqui agora, entendeu? Com o Kwid eu já consigo sair de primeira. Ou seja, ele é um carro bem facinho para dirigir, principalmente nos lugares mais apertados. Ou seja, é uma solução de mobilidade realmente, uma solução para você usar no dia a dia. Nesse quesito ele é um carro muito competente. Mas aí entra outras questões, tá? É um carro que ele tem bastante ruído interno. Esse é um dos preços que a gente paga por ele ser barato, né? De fato. Então é isso que a gente acaba perdendo. Na parte traseira do carro, ali no porta-malas, parece sempre que tem algo solto, porque a gente passa em lombada ou valeta e ouve um poc-poc. Eu já até verifiquei ali, dei uma olhada no porta-malas para saber se realmente é algo solto, mas aparentemente não tem nada. Então são essas pequenas questões aí que a gente vai notando no dia a dia. Mas como eu falei, ele é um carro que ele é uma solução de mobilidade. Então, tipo, ele vai fazer tudo que os outros carros fazem, mas entregando um pouco menos de conforto. Isso vale bastante lembrar. Nesse quinto dia com o carro, eu já tirei uma média de consumo com etanol dentro da cidade, tá bom? E eu vou passar os dados para vocês. É um carro que, se ele tivesse um tanque um pouquinho maior, desse um pouquinho mais de autonomia, seria implacável nesse segmento, porque ele realmente é bastante econômico, mas ele acaba devendo um pouquinho no tamanho do tanque. Olha, a gente rodou 327 km com um tanque, tá? Foram 31,7 litros de combustível e o consumo 100% na cidade, tá? 10,3 km por litro com etanol. Então é um consumo bem bom, pensando que a gente usou sempre com etanol, né? Que é o combustível que mais gasta combustível. Então ele realmente foi muito bem. Agora resta saber quanto ele vai fazer com gasolina, quanto ele vai fazer na cidade, né, no caso, quanto ele vai fazer com etanol e gasolina também na estrada. A gente vai tirar esses outros dois consumos. Mas tem umas outras coisas bem legais que eu gostei nesse carro. Uma delas, a gente tem um ajuste dos retrovisores externos eletrônico. Fica muito mais fácil da gente fazer uma regulagem, tá? Outra coisa que eu gostei, a gente tem ajuste de altura do cinto até para o passageiro. Por exemplo, a Ford Ranger nova não tem. A gente tem aqui para o passageiro motorista. Esse banco com esse tipo de tecido, mesmo esse aqui interno, né, não sendo um couro sintético, é fácil de limpar. Então eu já passei por algumas presepadas aqui de derrubar coisas nele e foi bem tranquilo de limpar. Então um ponto bastante positivo, além dele ter uma coloração escura e ele não aparenta tanta sujeira e também não fica marcado, né? Encardido, algo do tipo. Então são pontos bastante positivos. Outra coisa, a gente consegue fazer a abertura do porta-malas por dentro do carro. E ele ainda tem um sistema start-stop que ajuda bastante no dia a dia, principalmente para manter o consumo dele alto, tá? Porque geralmente quando a gente fica naquele anda e para do trânsito é onde mais cai o nível de combustível, né? A média de combustível reduz. Então esse é um ponto bastante positivo aí para manter a média alta. Uma coisa que a gente acaba perdendo nesse caso é a regulagem, né, da temperatura aqui do ar-condicionado. A gente não vai ter a seleção de graus, tá? Você vai colocar ele frio, mais ou menos frio aqui, aí a gente vai meio que na sorte a temperatura. Então tem esse ponto. E a central multimídia é uma relação de amor e ódio. Tem dias que ela está pegando tranquilamente, a gente consegue fazer o espelhamento que é via cabo sem ter problemas. Outros dias ela conecta, desconecta, conecta, desconecta. Então, assim, já troquei o cabo várias vezes para saber se era realmente o cabo. Já troquei de celular, né? Usei o celular de outras pessoas para saber se era o meu celular. Mas no fim das contas, a experiência foi a mesma, dela continuar
conectando um dia normalmente, outro dia nem tanto. Então ela é um pouco instável, perde por isso, porque ela é uma central bem legal, bem facinha de mexer. Então seria um ponto positivo se não ficasse nessa instabilidade. Mas uma coisa não dá pra negar, um dos principais pontos positivos desse carro, além do consumo, claro, que a gente vai falar sobre isso, é a eficiência energética dele. A gente tem a eficiência energética igual a de um carro híbrido flex, no caso o Corolla Cross, por exemplo. A gente consegue compará-lo. Os números estão aqui na tela, né, de emissões. Então ele é um carro muito eficiente, então ecologicamente ele é um carro que vai muito bem. Então para quem está interessado em comprar um carro que também seja um amigo do meio ambiente, essa é uma opção muito mais barata do que você vai encontrar no mercado de eletrificados, por exemplo. Uma outra coisa bem legal dele é o campo de visão, tá? Mal a gente tem ponto cego aqui. Tudo bem que o vidro traseiro é pequeno, mas a gente tem colunas mais estreitas, isso facilita que a gente consiga conduzir de uma forma mais segura, sem que a gente seja surpreendido com algum carro chegando do nada, uma moto ou até mesmo um caminhão. Acho que o barulho das motos aqui fora comprovam o que eu falei um pouco antes sobre o ruído interno do carro. Realmente é muito alto. A gente ouve até mesmo o barulho do engate das marchas, né? Então é um carro que ele tem pouca vedação acústica, existe pouco investimento nesse sentido, né? Tanto que a gente ouve bastante ruído aqui interno. E claro, não vão pensando que o Mobi é diferente. O Mobi ele tem basicamente a mesma entrega de vedação acústica que a gente tem aqui no Mobi, no Kwid no caso. Então nesse quesito os dois saem basicamente iguais. Então para essa categoria aqui no degrau de entrada dos hatches, né, dos carros no Brasil, a gente tem pouca vedação de ruído. Se você quer buscar um 0 km que tenha menos barulho interno, aí já é melhor você pular para um degrau acima, com o Polo, o Onix, que também não são carros extremamente silenciosos, mas que já dão uma melhorada nesse sentido. De uma maneira geral, nesses dias aqui na cidade, foi um carro que entregou bastante agilidade no trânsito, potência e torque suficientes aí pra gente sair de qualquer situação embaraçosa, pra gente fazer retomadas de velocidade. No geral é um carro realmente bastante urbano, tá? Consumo, como eu já falei, foi legal. É um carro que tem uma suspensão bem calibrada, né, pra andar dentro da cidade, embora seja um pouco dura às vezes, porque a gente passa em algumas oscilações da via, ou em algumas lombadas, valetas, buracos, por exemplo, a gente toma bastante tranco aqui dentro da cabine. Então poderia ser um pouquinho só mais confortável, mas a gente entende que pela proposta e também pela calibração, né, de ser realmente um carrinho mais firme, isso passa tranquilamente. Não é nada que incomode muito, porque a gente vê esse mesmo nível de calibração em vários outros carros do mercado. Então ainda assim é um ponto bastante positivo, porque a gente consegue passar pela maioria dos nossos obstáculos diários aí sem ter nenhum tipo de problema. 15º dia o carro, né, daquela divisão que eu já expliquei pra vocês de como a gente vai gravar esse vídeo. E eu acho que é o momento mais legal pra gente falar sobre os outros consumos, né? Eu já tinha passado há uns dias atrás, que na verdade tá nesse mesmo vídeo, mas o consumo com etanol dentro da cidade. Vou falar agora o consumo com combustível dentro da cidade. A gente rodou mais ou menos 300 e poucos quilômetros também. Geralmente eu tenho rodado quase um tanque com o carro, só para vocês terem uma noção de como eu tenho feito essa média de consumo. Bom, com esses parâmetros aí eu fiz 14,4 km por litro com gasolina dentro da cidade, que eu também achei uma média muito boa. Embora a gasolina esteja bem cara, né? Eu fui abastecer o tanque com gasolina, deu R$180, R$160, algo assim. E coloquei, depois eu fui encher o tanque com etanol. Claro que tinha um pouco de combustível, tá? Não era a mesma litragem, mas deu menos de R$90. Então, assim, compensa muito mais você ir abastecer com etanol nesse caso do que com gasolina, embora o consumo seja mais elevado com etanol.
Na estrada, tá? Com etanol, esse carro fez 14,4. Nesse caso, diferente dos outros dois que eu já passei, eu estava com o ar-condicionado desligado, tá? Porque não estava tão quente, então eu estava rodando com o ar desligado. E assim, algumas percepções do Kwid na estrada. Eu já passei algumas sobre ele na cidade, né? Que é um carro versátil, que ele é pequeno, ele é muito bom para dirigir dentro da cidade, tem uma boa calibração de suspensão e tudo mais. Na estrada falta fôlego pro motor. Ele é um carro instável, tá? Ele não tem tanta estabilidade assim. A gente passa carros maiores dos lados, por exemplo, caminhões, ônibus. Ele balança legal, então ele passa pouca segurança quando a gente está em alta velocidade. Ele tem algumas dificuldades, né, para atingir determinadas velocidades. Exemplo, a gente foi para Itu e voltou nesse teste de consumo, e ele não, para atingir os 110 km, 120 km por hora, ele já estava trabalhando em 4.000 giros, ou seja, o ruído interno era muito alto e realmente faltava fôlego ali. Se precisasse fazer qualquer tipo de ultrapassagem, já deu para notar que faltaria fôlego se precisasse fazer algum tipo de ultrapassagem nessa velocidade. Então já estava no limite dele ali, nesses 120 km por hora. Então é um carro que ficou devendo nessa circunstância. Mas lembrando, né, a proposta do carro é realmente ser um carro citadino, não ser um carro de viagem, ser um segundo carro para a família, né? Desde que a família tenha um ali que seja maior realmente para viagens e que sobre motor, potência, torque no caso, para esse tipo de trabalho. O caso do Kwid, deu para ver que não é a praia dele viajar e que ele realmente é para rodar dentro da cidade. Então faltou estabilidade, passou pouca segurança. A direção é boa, tá? A assistência elétrica, ela funciona super bem. Então nesse quesito ele passou super tranquilo, mas deixou a desejar nesses outros aí. Então esse fica o registro em relação a ele dirigir na estrada. De qualquer forma, a gente vai tirar a média de consumo com gasolina para passar para vocês também, vocês terem as 4 médias aí para tirar da melhor forma essa dúvida sobre o consumo do Kwid dentro e fora da cidade com etanol e gasolina. Bom, eu tava devendo os dados de consumo desse carro na estrada e com gasolina, tá? E eu vou passar agora para vocês. Eu fiz 2 medições diferentes. Uma primeira rodando 170 km na estrada e 90 na cidade. Aí ele fez 13,6 km por litro usando gasolina, como eu já falei. Mas não foi uma medição tão boa porque eu rodei bastante na cidade, né? Então eu fiz uma segunda para ser mais clara aí. Olha, foram 200 km totais, tá? Sendo 170 na estrada e só 30 na cidade. Aí já foi bem melhor. Aí já fez 16,4 km por litro de gasolina. Ou seja, ele mostrou que além de rodar muito bem na cidade, né, com esse tipo de combustível e ser econômico, na estrada ele também garante uma boa marca aí. Claro que não com o conforto de carros de categorias maiores, mas mesmo assim entrega um consumo bem comedido de combustível para te ajudar aí, ajudar bastante o seu bolso. E claro, né, depois de 30 dias está na hora da gente devolver o carro para a Renault, que nos cedeu aí gentilmente por esse 1 mês de avaliação. A gente passou os dados de consumo com todas as formas possíveis, né? Gasolina, etanol, na cidade, na estrada, com ambos os combustíveis. Então você já tem aí com propriedade um valor real de consumo, que eu acho que é muito importante, afinal é por aí que você vai conseguir entender se ele é realmente econômico ou não, se faz sentido ou não para você. Mas eu quero saber o que você achou do Kwid. Afinal, é uma proposta de um carro mais barato que não é tão poluente quanto muitos que a gente vê aqui no mercado, né? Ele tem realmente medidas baixas aí de poluição, e isso tem que ser levado em consideração para o nosso futuro e também para o futuro da nossa família. Então eu quero saber de vocês o que vocês acharam aí do nosso tempo com o Kwid, se vocês topariam tê-lo na garagem, se vocês dariam uma chance para ele ou não. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com a galera. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz, tá bom? Bom, mais um Mob Vlog vai ficando por aqui. E agora eu vou entregar esse carro aqui, que vem mais teste por aí, beleza? Falou, um abraço!